que está escrito naquela letra azul? O que está escrito? Isso. É isso aí. Vocês leem as pequenas letras, hein? Sempre que você for assinar um contrato, leia as pequenas linhas. Eu quero que você olhe para essa imagem e você reflita. O que que esse farol pode fazer diante do sol? O que que esse farol pode fazer diante do sol? Absolutamente nada. Porque não se precisa de um farol quando se tem sol. Não precisamos de um farol iluminando, apontando a direção quando o sol está brilhando. Precisamos de um farol anunciando aquele rochedo quando não há sol. E é muito legal olhar para essa imagem, porque essa imagem, ela aponta para a soberania do nosso Deus. Ela traz uma direção, ela aponta um norte. Porque quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e eu queria que você prestasse muito atenção, pegasse o seu bloco de notas eletrônico aí, o seu celular, você tem um bloco de notas nele, para você anotar todos os textos, todas as palavras que nós vamos falar nessa noite, para que você pudesse realmente entender como essa soberania, como esse Deus soberano, Ele quer se manifestar através da sua vida. É muito interessante quando você olha para o Salmo 19. O Salmo 19 diz assim, não tem aí não, viu, Vinícius? É intencional mesmo. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você consegue repetir comigo? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras. Não, Vinícius, faz isso não. Aí você está dando cola para eles. Aqui é prova oral da OAB. Galera, presta atenção nesse texto. Porque esse texto fala uma verdade fundamental para nós. Quando você estiver andando na rua, quando você estiver andando na estrada, você vai encontrar uma placa que está escrita assim: preserve a criação, não jogue lixo na estrada. É isso que você vê? É isso que você vê? Não, você não vê isso. Você vê escrito: preserve a natureza. Como se a natureza fosse alguém que criou a própria existência. Quando você olha para os céus, esse texto é uma contradição a toda essa construção humanista, que diz que você tem que proteger a natureza, mas quando você deveria adorar é o Criador, porque os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento, ou seja, toda a criação, os céus, a terra, eles proclamam as obras das mãos do Criador. Então repete comigo: os céus e a terra, fala assim, os céus e a terra são uma testemunha fiel desse Deus soberano, que criou todas as coisas. Tem gente que está ouvindo isso. Tem gente que está ouvindo isso agora, talvez até mesmo sentado aqui, e na sua mente está razoando assim: não é bem assim. Está querendo discutir, está querendo argumentar. Esse é o pensamento humanista, esse é o pensamento desse tempo.
colocando o homem à medida de todas as coisas, quando todas as coisas podem ser questionadas. Para o homem pós-moderno, não existe soberania. Para o homem pós-moderno, não existem absolutos, porque todas as verdades podem ser questionadas. Porque nós podemos questionar tudo, porque nós somos a medida de todas as coisas. Nós é que medimos, nós é que apontamos, nós é que estamos no centro. Mas quando você abre essa palavra e você é confrontado com a realidade de que um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há linguagem nem há palavra, e delas não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. No silêncio, uma noite faz uma proclamação à noite seguinte. Um dia faz uma proclamação a um outro dia. Não se pode ouvir a sua voz, porque não há voz. No entanto, essa voz ressoa sobre toda a terra. Fala assim: Deus nos dá um testemunho. A criação é um testemunho contra nós. Você entende? Você compreende que nós estamos vivendo um momento em que, como nos ensina o mestre Eduardo, a cosmovisão bíblica deixou de ser predominante? E é aí, queridos, que nós olhamos para essa palavra e pensamos: soberania. Eu preciso então discernir que a soberania, ela se manifesta quando eu percebo a minha posição, estabeleço... deixa eu corrigir aqui. Quando eu compreendo minha posição e estabeleço a minha rendição e me submeto. Ali foi a primeira versão. Galera, colocar e reconhecer a sua posição. Reconhecer essa renúncia. Eu vou renunciar. Eu vou abrir mão e eu vou me submeter. O primeiro texto que eu quero compartilhar dentro de uma direção que o Espírito Santo me conduziu novamente, é o mesmo texto que nós lemos na semana passada. Texto que diz assim, Romanos no capítulo 11, no versículo 33 até o 36. Irmão, vem para cá, ó. Fica nesse ponto aqui, por favor. Romanos no capítulo 11, versículo 33 até o 36 diz assim: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Eu quero que você olhe para o próximo texto, que é o mesmo texto, numa outra versão, que diz: você por acaso já viram algo que se compare à graça generosa de Deus? Ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão, que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar Deus? Alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor, ou a quem tenha Deus pedido conselho? Tudo dele procede, tudo acontece por intermédio dele, tudo termina nele. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém, amém e amém. Queridos, na semana passada, nós falamos dessa profundidade da riqueza do conhecimento de Deus.
Hoje eu quero caminhar com você por essas duas palavras que estão no versículo 33 e toda a consequência que essas palavras vão trazer sobre o restante do texto. Porque Paulo, quando escreve aos crentes de Roma, quando Paulo começa a trocar com eles esta carta e começa a falar a respeito desse evangelho que ele faz no capítulo 1, e ele vai transcorrendo, e ele vai crescendo na sua força e na sua revelação. É muito interessante porque, se você acompanhar no capítulo 1, Paulo vai apontando caminhos. No capítulo 2, no capítulo 3, quando ele fala que todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. No capítulo 4, no capítulo 5, ele apresenta para a gente caminhos. Ele diz no versículo 20 do capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Exatamente falando que nós poderíamos escolher mudar de direção. Diga para você mesmo: eu posso mudar de direção. Mas mudar de direção implica em rendição, implica em reconhecimento, implica em entender e discernir a soberania de Deus. Porque quando a gente faz isso, queridos, olhe para esse texto, ainda está aí na tela, o Vinícius está abençoando a gente. Olha bem, alguém que tenha feito a ele um grande favor, ou alguém que a quem ele tenha pedido conselho. Então você começa a compreender, e é difícil para nós, na nossa humanidade, na nossa independência, e por que não dizer, no nosso livre-arbítrio, na nossa vontade, na fonte da nossa vontade, que é a volição. Como então eu posso entender esse relacionamento? Porque Paulo, quando escreve no final desse versículo, capítulo 11, ele está dizendo: quão insondáveis são os seus juízos. Mas o que é isso? É algo que realmente está acima da nossa compreensão? Quão insondáveis são os seus juízos? A palavra insondável aqui significa aquilo que não pode ser sondado, encontrado ou descoberto, em sentido lógico. Aquilo que é inescrutável, ou seja, algo que ultrapassa a capacidade mental do homem. Então é algo que nem o cara que é mais inteligente aqui, que tem QI 198, tem QI 200, 210, será que tem alguém aqui entre nós com QI tão elevado? Você pode ser alguém dotado de notório saber, você pode conhecer todas as coisas, você pode ser igual como um desses filósofos que já leram 10 mil livros, já leram 11 mil livros, já leram Sêneca, já leram Aristóteles, Platão, leram todas essas coisas, mas Paulo está dizendo para nós, e Paulo foi criado aos pés do mestre Gamaliel. Paulo nasceu em Tarso, cidadão judeu por nascimento, porque era de família judia, mas nasceu dentro da dimensão do Império Romano, portanto era cidadão romano, mas foi instruído dentro da dimensão do pensamento grego. Então Paulo era um mestre versado na letra, ele sabia o que estava escrevendo e sabia o que estava dizendo. Ele diz que esse Deus, ele não pode ser sondado, ele não pode ser encontrado, porque essa palavra significa que os juízos dele estão numa dimensão que ultrapassa tudo aquilo que é lógico. Então é algo que vai além da nossa capacidade mental. Então isso revela para nós um estado talvez de uma capacidade de não conseguir entender. A gente talvez não consegue entender essa obra. E é muito interessante, queridos, é muito interessante quando você para pensar. É que os homens não possuem capacidade intelectual ou capacidade numa intuição de julgar aquilo que Deus está falando por meio do seu profeta, por meio do seu servo. E é interessante porque quando a gente olha para essa realidade, é interessante. Spurgeon, ele citado por Sproul, ele diz assim, ele estava falando a respeito do ouro, de joias. Ele diz que quando você pega ouro e você submete ao fogo, esse ouro é purificado.
Esse ouro é aquecido, esse ouro derrete, e quando ele derrete, ele libera algumas escórias, ele libera a sua impureza. Para você fazer determinados tipos de joias, você precisa até acrescentar algumas ligas, para que ele possa ter uma capacidade de resistir à torção, resistir à pressão. Mas é interessante, queridos, é que quando você pega lixo e submete ao fogo, o que sobra? Sobra nada. Libera energia. Libera energia. A lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Então quando você queima lixo, o que você consegue? Liberar energia. Mas quando você acaba de queimar o lixo, o que sobra? Nada. Então isso fala de uma condição, isso fala de uma posição. Então a pergunta que nós precisamos fazer é: quem pode alcançar a profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus? Ficamos impressionados, porque existem pessoas que podem alcançar algum nível de sabedoria. O próprio Deus diz para a gente em Tiago, que se a gente tem falta de sabedoria, a gente pede a Ele que Ele dá. Mas Paulo está falando agora de uma outra realidade. Da mesma forma que se nós subirmos lá no Monte Everest, um dos lugares mais altos do mundo, e se você olhar para baixo, você vai perceber uma profundidade, ou seja, fala de uma distância, de um afastamento. Isso revela um pouco do nosso distanciamento de Deus, a posição em que nós nos encontramos. Mas quando nós olhamos para a obra da salvação, quando nós olhamos para a obra de redenção, volta lá, Vinícius, por favor, na projeção que estava lá da tradução de A Mensagem. É muito interessante quando nós olhamos para essa realidade, nós compreendemos essa dimensão e você percebe que nós ficamos realmente, queridos, realmente numa condição difícil. Por quê? Alguém, volta na outra, por favor, na anterior. Isso. Vocês por acaso já viram algo que se possa comparar à graça generosa de Deus? Alguém consegue explicar a graça de Deus? Alguém consegue explicar isso que Deus fez na cruz? É aí, queridos, que nós começamos a experimentar um confronto. Um grande confronto. 1 Coríntios no capítulo 2, no versículo 13 e 14 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, o homem sem a revelação do Espírito, ele não consegue entender os desígnios de Deus. A gente ouve desde criancinha, a gente ouve desde que é pequeno, a gente tem consciência de que nós nascemos e temos como certeza que não pode ser retirada, é que vamos morrer. Mas sabemos que Deus colocou no nosso coração o peso da eternidade. E aí quando a gente se depara com a morte de um ente querido, mesmo sendo anunciado desde pequeno, que no homem nasce, cresce e morre, nós brigamos com Deus. Quantas foram as pessoas que reagiram, estando decepcionadas, estando magoadas, quebraram a relação com Deus? Porque perdi o meu pai, porque perdi a minha mãe, porque perdi isso, porque perdi aquilo. Ora, você sabe que ao homem é dado morrer uma só vez. Você não acredita na revelação? Você não confia na palavra? Hebreus no capítulo 9, no versículo 27, diz que ao homem é dado morrer uma só vez. Então você sabe que a morte é real. O que eu e você relutamos é aceitar a dor que a morte produz, a separação. Nós recusamos, e quando nós
agimos dessa forma, nós nos posicionamos até mesmo de uma forma irracional, porque nós sabemos que o vaso não pode dizer àquele que o criou, que aquilo que você fez não foi bom. A criatura não pode dizer ao Criador, a criatura não pode determinar para o Criador o que vai fazer. E aí, queridos, nós somos confrontados com uma dura realidade. Eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos em crise existencial. A igreja passa por um período de crise, a igreja na modernidade enfrentou uma crise, e agora nossa geração, nós que estamos nesse turno, na pós-modernidade, estamos enfrentando a mesma crise. É como se essa crise estivesse determinando as nossas práticas. Parece que a todo tempo nós estamos nos colocando numa posição de diálogo. É como se, eu já percebi isso, você prega um sermão e depois você tem que se explicar para as suas ovelhas, porque elas vêm até você e questionam, não que isso não possa ser feito à luz da revelação bíblica. Mas não é desse aspecto, não é você simplesmente sendo um crente beriano, querendo confirmar exatamente aquilo que a palavra ensina, mas é esse ímpeto que nós temos, nesse tempo, de que tudo pode ser absolutamente questionado. E é interessante a gente parar com isso, parar para pensar nisso. É porque quando a gente reflete a respeito disso, realmente nós somos confrontados. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja deixou de ser o centro da sociedade. A cosmovisão bíblica, ela não está mais no centro de todas as coisas. A igreja deixou de ser até o centro da vida dos cristãos. Quantas vezes você já ouviu pessoas evocando a si mesmo a posição de igreja? Quantas vezes você vê pessoas se posicionando, não, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo. Você individualmente nunca será a igreja, você é sempre um fragmento do corpo. Quando nós estamos reunidos, quando nós agimos em unidade, agimos com intencionalidade, realmente refletimos o caráter de Deus nas nossas ações, aí sim nós somos a igreja. Mas individualmente você não é a igreja, ponha isso na sua cabeça. Então você precisa do corpo, você precisa do pé, você precisa da orelha, porque essa tem sido a razão, essa tem sido a grande crise existencial que a pós-modernidade está criando em você, está criando em mim, a ideia de que nós somos únicos, de que nós somos imprescindíveis. Na realidade, queridos, nós precisamos ter a humildade. Fala assim, eu preciso ser humilde. Eu preciso ser humilde, e a gente precisa voltar a cantar algumas coisas que a gente cantou lá atrás. Tem uma coisa que a gente cantava que dizia, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Por quê? Porque é Ele a razão da nossa existência. Nós só estamos juntos aqui nesse templo porque o Espírito Santo se move dentro de nós e testifica no nosso espírito de que aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse tempo é realmente uma ação de Deus na nossa história. Então eu preciso de você. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim, você precisa dela, fala para ela. Olha para frente, olha para trás, já que não tem ninguém do seu lado. Fala com a pessoa que está atrás de você, pelo amor de Deus. Mas você precisa ser confrontado na sua humanidade, que você precisa de alguém. Você não é um ser que proclama a sua existência, e é por isso que as pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes, as pessoas estão enfermas, e muitas vezes a igreja expressa essa neurose, porque ela também está doente, porque ela também está enferma. E é nesse contexto, queridos, deixa eu te perguntar, as palavras de Paulo. Você lembra das palavras de Paulo ao jovem Timóteo? Põe aí por favor, Vinícius. 2 Timóteo no capítulo 4, no versículos 1 e 2, olha o que o texto diz aí, está na sua tela, anota aí,
2 Timóteo no capítulo 4, versículos 1 e 2, ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda e exorte com toda paciência e doutrina. Irmão, qual é o mandato do Espírito Santo através do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, a mim e a você? Pregue a palavra. Não é para você discorrer um tratado filosófico, não é para você dizer das suas interpretações. Ninguém está perguntando o que você acha, o que você pensa. As pessoas precisam saber o que a palavra diz. Então Paulo diz: olha, diante de Deus e de Cristo Jesus, porque Ele vai julgar os vivos e os mortos, pela manifestação do seu reino, eu peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, insista, insista. Quer seja oportuno, quer não. Isso aí é politicamente correto? Se você botar uma camisa de Jesus, daqui a um tempo as pessoas vão dizer no Brasil que você está com um discurso de ódio na sua camisa. E muitos estão embarcando nessa vidinha aí do politicamente correto, porque estão se tornando, ou já se tornaram cristãos progressistas. Tem um discurso completamente enviesado à palavra de Deus. As suas posturas e as suas posições são contrárias aos princípios do reino. Então Paulo fala, ele vai continuar falando no versículo 3, porque chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina. Mas vamos lá para o Velho Testamento, para a Antiga Aliança. Vamos ver o que Deus falou por meio do profeta Ezequiel. Eis que endureci o seu rosto contra o rosto deles, e endureci a sua fronte contra a fronte deles. Tornei a sua fronte mais dura do que a rocha, como diamante. Portanto, não tenha medo deles, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, fale com eles e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus. Então preste atenção, filhão. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança está apontando para a gente um caminho. A Nova Aliança está apontando para a gente o mesmo caminho. O que é que a gente precisa fazer? Ah, meu Deus do céu, o que a gente precisa fazer, irmãos? O que a gente precisa fazer? O que a gente precisa fazer, povo de Deus? Eu acho que vocês não entenderam nada. O que Paulo disse ao jovem Timóteo? O que ele falou? O que ele falou, povo de Deus? Grita bem alto. Quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Ele diz: insisto, corrija, prega a palavra. Ele não está dizendo debata a palavra. Ele não está dizendo vamos fazer um debate, vamos fazer aqui um diálogo com o mundo, para a gente entender se é isso mesmo que Deus está dizendo. Aí vai você lá, sentar numa roda, para discutir a palavra com quem não tem revelação, com quem não tem o Espírito Santo. A palavra já nos disse, já apontou para nós, que quem não tem o Espírito não discerne as coisas do Espírito. É loucura. É loucura. Primeiros Coríntios no capítulo 1, versículo 24, 21 e 24. Está aí. Vamos juntos, vai lá, começa a ler aí. Visto? Vai lendo, vai lendo. O que Paulo está dizendo para os cristãos de Corinto?
Eles querem debate. Os judeus pedem sinal. Os gregos pedem sabedoria. Eles querem debater, os gregos, os judeus, eles querem debater. Eles querem discutir ideias. Eles não querem ouvir uma pregação. Eles não querem ouvir alguém dizendo a eles, assim diz o Senhor. Então você começa a perceber o conflito que isso estabelece dentro de nós. Aí quando você olha para o versículo 23, nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o que de fato é o escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós, os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. O Cristo crucificado, para esse povo desse mundo é loucura. Isso é uma história, isso não aconteceu. Eu conheço o Jesus histórico, eu conheço o que Jesus pregou, que nós devemos amar, que nós devemos andar juntos, mas o Cristo crucificado, milagres, não me venha me falar dessas coisas, porque tudo isso é uma coisa ultrapassada. Nós somos um povo moderno. Você ainda acredita em milagres? Nós temos os médicos, nós temos os remédios. E aí você começa a perceber que há um antagonismo, há uma oposição. Pensar em soberania é pensar no Cristo crucificado. Porque foi através do Cristo crucificado que Jesus morreu morte de cruz, foi pregado ao madeiro, foi sepultado e ao terceiro dia, o que aconteceu com ele? Ressuscitou. Tem uma canção que a gente cantava no passado que dizia assim: Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia. Cristo ressuscitou, está sentado à destra, à direita de Deus. Ele está vivo. Ele está vivo. Isso faz algum sentido para você? Isso faz algum sentido para você? Isso para as pessoas é loucura, é um escândalo. Porque falar que Cristo está vivo, você vai falar de salvação, você vai falar de pecados, você vai falar de arrependimento. E quem disse a você que eu tenho que me arrepender de alguma coisa nessa vida? Eu sou a medida da minha própria vida. Eu sou o Senhor da minha história. Eu sou o Senhor da minha existência. Mas não é capaz de acrescentar um segundo sequer à sua vida. Não é capaz de se livrar das consequências do dia de amanhã. Então as pessoas vivem ansiosas. As pessoas vivem tomando ansiolíticos. As pessoas estão tentando frear o seu cérebro. É simples. Desliga o seu celular. Comece a receber menos estímulos. Comece a refletir. Comece a exercitar a sua mente. Comece a trabalhar realmente em favor do seu corpo. Talvez você precise pegar o seu celular e jogar fora. Joga para o bazar para a gente vender. É isso mesmo. Ou então guarda na gaveta. Daqui a 6 meses você volte a usá-lo. Não foi isso que Jesus ensinou para os discípulos? Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Se o teu celular é a tua separação e o teu Deus, então assuma, você não pode ter celular. Porque você está preso na pornografia. Você fica lá no TikTok só vendo as novinhas. Você fica lá alimentando o seu sonho. Você ainda não entendeu que todas essas coisas roubam o nosso tempo, roubam a nossa paz e tiram a nossa alegria, a alegria das coisas simples da vida. De sentar com a esposa e comer, tomar café com pão. E ali vocês dois conversarem, e ali vocês dois simplesmente se alegrarem por coisas bobas, por coisas do cotidiano. Se você quiser aula de sorvete, eu posso te ensinar a fazer sorvete. Até ensinei esses dias a Irá a fazer uma moqueca. Eu vou fazendo as coisas, aí eu mando as fotos lá. Aí Irá, olha a moqueca que eu fiz. Olha o sorvete que eu fiz. Trouxe meu negócio? Eu vou te dar o sorvete hoje também. Quando sair daqui, a gente vai passar lá em casa e pegar o sorvete de coco. Para você ver se eu não passei no teste. Vou fazer uma live para ensinar você a fazer sorvete.
Vamos continuar? Vamos lá. 1 Coríntios, vai lá, Vinícius, ajuda aí. Isso aí. Está lá, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezando e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É, porém, por iniciativa dele, repete após mim, é, porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para aquele, como que está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Em quem que você vai se gloriar? Nas suas conquistas? Ei, quando é que vai ser seu enterro? Me avisa que eu quero ir lá ver, eu quero ver o que é que você vai levar para debaixo da terra. Nada. Sabe aquele carrão bonitão? Vai ficar para o seu genro. Ele vai dar volta lá, ó, e você está lá mortinho, 7 palmos debaixo da terra. Pode rir, filho. Ele vai te tripudiar em cima do teu túmulo. Por quê? Porque você é tolo, porque você não entendeu que tudo é uma medida para que você possa ser bênção. Não é para você entesourar para você, não é para você não usar o carro, Deus te deu o carro. Comece a entender que você tem uma mentalidade de liberto. Então, quando você tem mentalidade de liberto, você usa tudo que Deus te dá como instrumento de bênção. Você tem um carro, você tem tantas coisas que você não usa, que você não desfruta delas. Não desfruta, filho. Você está entesourando para quê? Você não usa aquilo que Deus te deu. Você não está usando as coisas que estão nas suas mãos. Ele está dizendo para você que isso é loucura. Cara, a gente não entendeu que essa profundidade, essa coisa inescrutável, essa coisa que a gente não consegue descobrir o que é. E aí, queridos, eu fico pensando quando Lázaro estava vivo, quando ele explodiu. Ele fez uma música. Eu acho que ele fez uma daquelas músicas que a gente não para de cantar nunca. É uma música que você pode botar numa congregação e você pode louvar a Deus durante um dia. Porque ela se completa e começa de novo. É interessante porque ele pergunta assim: por que me queres tanto assim? Aí Deus responde: filho, eu quero tanto enxugar seu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero te dizer que eu sou teu Deus. E aí quando termina a resposta, isso às vezes pode não satisfazer, e você vai me perguntar: mas Deus, por que você me quer tanto assim? Aí Deus vai te responder: filho, eu quero tanto enxugar seu pranto, eu quero me fazer só teu. Filho, eu quero ser o teu Deus. Filho, eu quero ser Senhor sobre o teu destino. Filho, eu quero ser Senhor sobre o seu casamento. Filho, eu tenho a melhor esposa para você, eu tenho o melhor esposo para você. Por que você acha que você vai encontrar uma joia no meio da madrugada, na night? Você quer encontrar uma mulher virtuosa na noite? Ela pode ser transformada. Qualquer um pode ser transformado mediante o arrependimento. Qualquer um pode mudar. Aí você descobre: meu Deus, Deus está me chamando para um relacionamento com Ele. Deus está me chamando para mergulhar nele. Deus está me chamando para que realmente eu possa ser dele. Então você vai descobrir, queridos, claramente, que esse evangelho é loucura. Se esse povo que vive queimando o mato, vive queimando o mato, entendesse o que é o evangelho,
Esse povo que anda tentando secar a garrafa, tentando beber todas as doses numa noite, e entendessem o que é o Evangelho, eles iam descobrir que esse Evangelho, ele me deixa doido, sem queimar mato nenhum, sem cheirar uma trilha de pó. Eu posso ser levado à plenitude, eu posso entrar na quarta dimensão, que é a dimensão do Espírito. Sabe por quê? Porque pelo meio desse Evangelho, por meio da cruz de Cristo, é aquilo que para o mundo é loucura, e aí você descobre que Deus pegou aqueles que não são. Aí Deus pega um cara. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, a gente estava vindo na estrada, voltando, eu perguntei assim: Cristina, esse Raimundos, esse Rodolfo, ele canta mesmo? Porque quando eu ouço a voz do Rodolfo cantando, eu percebo que é o Rodolfo. Eu não preciso saber quem é, eu não preciso conhecer a música, mas se eu ouvir a voz, eu conheço. Aí eu fico pensando, esse garoto quando estava nos Raimundos, ele fazia sucesso, mas ele queimou tudo. É interessante, a gente canta aquela música, falando a respeito de Eliseu, que ele entulhou os carros, ele realmente pegou o boi, sacrificou o boi, deu o boi, fez fogueira, se despediu dos pais e seguiu. O Rodolfo fez exatamente isso, ele rompeu com tudo da velha vida. E porque ele rompeu tudo com a velha vida, o que Deus fez? Deus restitui, porque de fato o nosso Deus restitui. Então eu acredito que Deus está chamando a gente para entender que essa soberania não é um discurso, é um estilo de vida. É realmente um governo que Ele estabelece sobre nós. E a gente para de discutir, sabe por quê? Porque muitos de vocês estão discutindo com Deus a respeito do seu casamento. Ei filho, você não casou? Então eu vou dizer uma coisa para você, sua mulher não é sua amiga não. Você vive um litígio com ela, você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a ser homem de verdade? Você está disposto a ser mulher de verdade? Então Deus pode fazer da sua mulher a sua melhor amiga, mas aí você vai ter que ter a disposição de ouvir, você vai ter que ter a disposição de ser confrontado. Sabe por quê? Porque você é o donozinho do barco, você é o dono do barraco, ninguém pode falar nada com você que você fica nervosinho. Irmão, esse tempo de você ficar nervoso já passou, você ainda não percebeu não? Olha só, casais disfuncionais geram famílias disfuncionais. A tua filha, o teu filho está bem na esquina do seu quarto ali, só ouvindo a forma como você fala com a mãe dele. A melhor coisa que um pai pode fazer pelos seus filhos, não é cobrir os seus filhos de brinquedo, não é garantir a eles uma faculdade, é amar a mãe deles. Porque quando você traz uma atmosfera de amor para sua casa, quando você traz uma atmosfera correta, sabe o que acontece? Você gera paternidade. Sabe por que nós estamos enfrentando disfunção com relação à sexualidade? Porque nós temos um bando de pais que não estão sendo pais. Presta atenção, meu irmão, meu querido irmão, que eu amo você de paixão. Você não foi chamado para ser amiguinho do seu filho, você foi chamado para ser pai do seu filho. E quem é pai estabelece destino, estabelece identidade, estabelece limites. Isso é paternidade. Os nossos filhos estão gritando: ei papai, você fica nervoso? Quem é o pai aqui que fica nervoso? Ei, seu tempo de ficar nervoso acabou. Enfia o seu nervosismo no saco e vai avante, avante, guarda o nervosismo. Estou falando com alguém? Estou falando com você, minha irmã? Não me fale mais nisso, você é o rei da cocada preta, filho. Quem que você está pensando que você é? Você está pensando que você é alguma coisa? Quando você morrer, a sua família se reúne e diz assim: já foi tarde, agora a gente pode festejar, porque não está aqui mais aquele que atrapalha a festa. Você já parou para pensar nisso? Que no dia do seu enterro, a sua família vai estar sozinha porque você não é legal? Eu faço muitos enterros, e às vezes eu fico surpreso, eu falo assim: meu Deus, cadê os filhos? Cadê os netos? Quem era esse avô? Quem era esse homem que não tem ninguém para honrar? Você está entendendo que Deus quer trazer as nossas famílias para um lugar certo? Você está entendendo que Deus cura relacionamento conjugal? Quem está entendendo, dá glória a Deus aí. Quem está entendendo, bate o pé no chão. É isso, galera. Vamos entrar num novo lugar no casamento. 2023, diga assim: 2023. Fala 2023. É o ano que Deus vai mudar o meu casamento. Cara, acredite, é possível.
Se você é um desses caras pavio curto, você vai ver o Espírito Santo alongando o teu pavio. Se você tem olha, normalmente todo esse nervosismo é porque você tem problemas de paternidade. Tem uma série de homens que têm problemas de paternidade. E quando você tem problema de paternidade, isso é uma tragédia na sua vida. Tragédia. Então você precisa entender que a soberania de Deus, Ele é realmente Deus. Ele é realmente o Senhor, e Ele vem curar. Ele vem curar, sabe por quê? Porque eu e você não somos seres autoexistentes. Nós fomos trazidos à existência. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vem aqui, irmão, desce comigo aqui embaixo. A luz está acesa, eu posso ir aqui embaixo. Quando a luz está acesa, eu posso descer. Aqui. Eu sei que lá de trás o cara não me vê direito. Eu sentei lá atrás para ouvir o pastor Roberto, para ele não ficar olhando para mim enquanto prega. Eu sei que não dá para ver direito. Não dá para ver direito. Está aqui na minha mão, dá um close aqui na minha mão, aqui, ó. Enquadra aí o meu rosto e a minha mão. Abre aí, Vinícius, na tela. Aí, isso aí, ó. Está vendo aqui, ó? Meu dedo se juntando com o primeiro dedo. Está vendo aqui? Sabe o que é isso? Quando você estava no útero, foi o primeiro par de cromossomos se juntando. E eles foram se juntando, um após o outro. Ó. 23 pares de cromossomos foram juntados no útero de sua mãe. Ninguém sabia que você estava lá. Só tinha uma pessoa no universo que sabia que você estava sendo gerado. 23 pares de cromossomos se juntaram, e quando eles se juntaram, houve uma explosão dentro do útero da sua mãe. E naquele momento, Deus disse para você: haja José, haja Maria, haja Antônio. E o Deus que te juntou no útero de sua mãe não comete erros. Se Ele não comete erros, sabe o que isso significa? Pode tirar da tela, bota lá na câmera 1 isso. Para o pessoal em casa ver melhor, que no perfil não fica bom. Sabe o que significa isso? É que você, dentro da sua cabeça e dentro da sua humanidade, você está querendo discutir com Deus a sua identidade sexual, porque você tem um problema de paternidade. Porque você tem uma disfunção de paternidade. E aí você está discutindo, debatendo, que você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser, mas tem consequências. Tem consequências. E você precisa considerar isso. Agora você pode escolher um caminho que vai produzir menos dor. Um padre. Nós não somos a igreja católica romana, apostólica romana. Portanto, o sacerdócio não exige celibato. Mas um padre, para ascender ao ministério, ele precisa se tornar celibatário. Ou seja, ele precisa abrir mão da sexualidade dele, ele precisa dizer não para o casamento. Ah, você vai dizer um monte de coisa, eu estou falando do que é. Ele precisa dizer não para seguir, para caminhar. E ele não pode seguir no ministério sacerdotal se ele for casado. Você compreende? Você está entendendo? Sim ou não? Um homem adulto, ele anda na rua e ele vê outras mulheres que são tão mais bonitas ou igual à mulher que ele tem em casa. Mas ele precisa dizer não. Ele precisa renunciar ao adultério, se ele quiser caminhar com Jesus em sobriedade, em maturidade, em santidade. Ele precisa dizer não. Isso significa dizer para você, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho de Jesus Cristo é baseado em renúncia. Todo dia, o Thales ensinou isso numa canção tirada da Bíblia. Todo dia você tem que dizer não para o pecado. Todo dia você tem que dizer não para a sua carne. Todo dia você precisa dizer não, não e não e não. E quando você diz não para a sua carne, você está dizendo sim para Jesus. Então você tem que ter entendimento que esse tempo é um tempo que exige de nós renúncia.
Mas o que o mundo está pregando é que você não precisa renunciar a nada. Isso é mentira. Todo mundo que segue a Jesus tem que renunciar a alguma coisa. Por amor a Cristo, você tem que renunciar a alguma coisa. Não há possibilidade de caminhar sem renúncia, sem arrependimento. Está se pregando um evangelho que não é evangelho. O evangelho que não tem renúncia é liberalismo teológico e vai levar você para o inferno. Pastor, o senhor está sendo muito duro, dizendo que as pessoas vão para o inferno. Não sou eu que estou dizendo que as pessoas vão para o inferno. A Bíblia está dizendo que as pessoas vão para o inferno. E a Bíblia não faz acepção de pessoas. A Bíblia trata todos com justiça. Retribuirá o Senhor segundo a obra de cada um. Então há uma semeadura. Toda semeadura traz uma colheita. Toda uma semeadura traz uma colheita. E aí você começa a entender. Você começa a pensar, opa, eu estou semeando o quê? Eu estou semeando o quê no meu casamento? Eu estou semeando o quê? Você quer terminar os dias sozinhos, seus filhos saíram de casa, e aí você olhar para sua mulher, e a sua mulher ser uma estranha para você? Alguém que não te suporta? Eu não quero isso. Eu não quero isso, porque vai ser insuportável. Aí você descobre por que muitos casamentos acabam depois que os filhos saem. Porque os dois não se amam, os dois não se toleram, e muito mais do que isso, os dois não se respeitam. Então Deus está falando para a gente nessa noite, Ele é soberano, sim. Se você quiser entender isso, você não vai conseguir entender por que Ele te ama tanto. Você não vai conseguir entender qual foi a obra que Ele fez na redenção. Eu não estou aqui dando uma aula de teologia para falar sobre soberania, dentro de outros aspectos que eu poderia gastar aqui horas falando. Mas eu quero que você compreenda uma realidade. Bota aí, Vinícius, João no capítulo 3, versículos 2 e 3. Ah, não botei o texto, não? Bota só a referência, então. João no capítulo 3, no versículo 2, diz assim: Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, porque eu vou terminar aqui. Eu acho que eu vou terminar aqui. João no capítulo 3, no versículo 1, marca o encontro de Jesus com Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei. Olha só, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Fala assim, Nicodemos era um líder. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Lembra da palavra de Paulo aos cidadãos de Corinto, aos cristãos de Corinto? Os judeus pedem um milagre, sinais. Os gregos pedem sabedoria. Nicodemos chega lá para conversar com Jesus de noite, Marcão. Fala assim, Jesus, somebody love. Faz aquela corte toda. Sabemos que tu és mestre. O que ele estava dizendo? Eu também sou mestre. Eu sei que ninguém pode fazer as coisas que tu fazes. Jesus, se Deus não estiver com ele. Sabe o que Jesus respondeu? É como se Jesus estivesse se encontrando com o líder da quebrada. Jesus fala assim, Nicodemos, a parada é o seguinte. Se tu não nascer de novo, não tem rolo. A gente não vai desenrolar. Aí Nicodemos olhou para Jesus assim, ele ficou bolado. Ele ficou doido, falou assim, estou entendendo nada. Aí Jesus vira para ele, mas Nicodemos, tu não é mestre? E tu não entende essas coisas? Tu não é o cara na tua quebrada? Tu não é o cara que entende? Você não fica discutindo comigo? Você não fica na sua mente arrazoando quando você está na igreja pregando? Quando seu pai fala com você? Quando os amigos falam com você? Você não fica na sua mente discutindo? Você não é o cara?
E agora você não está entendendo, Nicodemos. Jesus olhou para Nicodemos e Jesus foi contundente. Em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas pastor, olha só, pastor, eu quero me casar, irmão, olha só, tem que nascer de novo. Não, mas pastor, eu quero ser presidente, pastor, eu quero ser político. Filho, olha só, tem que nascer de novo. Não, mas pastor, eu quero ser jogador de futebol. Jesus fala assim, filho, tem que nascer de novo. Mas eu quero ser médico, meu filho, tem que nascer de novo. Mas pastor, eu sou presbítero, meu filho, tem que nascer de novo. Eu sou apóstolo, meu filho, tem que nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino dos céus. Por quê? Porque é inescrutável. Porque não dá para compreender, não dá para você entender por sabedoria. Tem que se arrepender e nascer de novo. Então a gente fica na igreja, a gente fica com um bando de cristãos, um monte, que ficam discutindo tudo. Deixa eu te perguntar, meu filho, qual tem sido o fruto da sua vida? O que você está fazendo na sua vida hoje? O que você fez essa semana que glorificou a Deus? Ah, você se reuniu com a galera, tocou violão, você fez um culto doméstico em casa, tá bom. Qual foi o fruto disso? Entretenimento de cristãos? Hein? Qual foi o fruto? Produziu arrependimento? Produziu consciência da santidade de Deus? Gerou santidade no seu coração? Gerou transformação na sua cosmovisão? Filho, a gente está fazendo um monte de coisa. A gente está fazendo um monte de coisa que a gente não está discernindo, que é preciso renascer. E aí você começa a descobrir coisas que a gente não entende. Aí ele pergunta, como é que pode nascer de novo? Jesus responde novamente, versículo 5, em verdade lhe digo, quem não nascer da água, Jesus vai mais profundo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como é que você não quer ser batizado, meu filho? Quem não nascer da água, quem não for batizado, quem não se arrepender no batismo de João, Deus está apontando um caminho. Deus está apontando o caminho, não é o batismo em si como símbolo, mas é a realidade que o batismo aponta. Então se você não se arrepender no batismo de João, se você não der testemunho de arrependimento, e se você não entrar e não receber o Espírito Santo, você não vai entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. É por isso que muitos de nós, como pais, nós cometemos um equívoco. Nós achamos que porque os filhos vêm à igreja, eles são cristãos, eles precisam nascer de novo. Porque se eles não nascerem de novo, eles não vão discernir as coisas espirituais. Eles vão estar sentados na igreja, eles vão ouvir palavras, mas eles não discernem naquilo que o Espírito está ensinando. Então, queridos, é uma questão de racionalidade. É entender. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. O vento sopra onde quer, lhe ouve a sua voz. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Aí no versículo 9, Nicodemos, como é que pode ser isso? Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Aí ele diz, olha, nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Talvez você pegue um cântico como aquele e você não consiga cantar com interesse, porque você não sabe o que é Jeová Jireh. Você não sabe nem aonde esse nome foi ensinado. Você não sabe o que é Jeová Rafá. Você não sabe o que é Jeová Nissi. Você não sabe os nomes do teu Deus. E como esses nomes foram sendo revelados na história. Então você fica olhando, mas o que está se cantando? O que está ministrando? Aí você começa a parar para perceber, fala assim, peraí. Se eu discernir isso está falando de uma coisa do céu. Senhor, o que é isso? O que é teu nome? E aí você vai para casa, você vai incomodar os seus pastores. Ah, pastor, eu não vou incomodar o senhor não, isso é mentira, isso é discurso.
Tem pessoas que gostam de controlar a minha agenda. Diz assim: pastor, eu não falei com o senhor porque o senhor é um homem muito ocupado. Mentira, você não falou comigo porque você não quis falar comigo. Você está dando a desculpa de que eu sou um homem muito ocupado. Eu sou um homem muito ocupado, mas eu tenho controle sobre o meu tempo. Quando você fala comigo, uma coisa muito importante, eu paro tudo para te ouvir. Quem me conhece sabe que eu paro tudo. Posso estar fora do país, como no dia que a gente estava conversando essa semana sobre a morte da mãe da Daiane, e eu falei para ela, Daiane, Deus faz uma coisa surpreendente. Deus me tirou daqui. Eu tenho uma foto, eu pedi a ela a foto. Eu estava saindo daqui para o aeroporto, e eu tirei uma foto, que estava a Daiane, estava a mãe da Daiane, estava a Cremilda, estava a mãe da Marcela, estava eu, a Cristina. Não, foi antes. A Cristina já tinha viajado nesse dia. A Cristina já estava lá. E aí eu tirei uma foto e falei, guarda essa foto. Porque essa aqui é uma foto histórica. Quando eu pousei em Miami, meu telefone toca, e eu atendi o telefone. Por que eu estava lá? O Roberto estava aqui. O Roberto conduziu tudo, Deus preparou tudo. E ali a gente pôde conversar, eu não podia estar aqui. Mas nós conversamos naquele momento pelo telefone. E Deus foi bondoso demais. Por quê? Filho, essa casa tem pastoreio. Essa casa tem pastoreio. Não vem com essa conversa, não. Então vamos entender o tempo que Deus está dando para nós, para a gente se mover em sabedoria, nessa soberania. Porque Deus está dizendo para mim e para você, filho, tem algumas coisas que você tem que tirar da sua vida. Tem algumas coisas que você tem que tirar da sua vida. Tem algumas coisas que você tem que tirar da sua vida. É muito interessante como Deus prepara as coisas. Como Deus prepara as coisas. Eu lembro em 2021, antes do meu irmão morrer, a gente estava 2 anos sem poder viajar. E aí a gente tinha cogitado de fazer aquela quarentena no México para poder entrar nos Estados Unidos. E aí, de repente a gente estava em casa reunido, a minha filha assim, chegou para mim e falou assim: pai, fala a verdade, você vai deixar minha mãe ir sozinha para o México? Porque você quer ficar aqui por causa da igreja? Você não está falando sério, você não está falando a verdade para mim. Você vai ser capaz de fazer isso? Deixar ela passar 15 dias sozinha lá, porque você não quer largar a igreja? Minha filha daquele ano tinha 21 anos. Será que um burro velho como eu precisava ouvir minha filha falar dessa forma comigo, para entender que aquele tempo era um tempo de parar? Às vezes a gente quer tudo, filho, e fica sem nada. Porque nenhum de vocês são um comigo, só ela. Só tem uma pessoa que é uma comigo, é ela. Então aí você para e entende, o que você está fazendo da sua vida? Preste atenção. O meu vínculo com ela é espiritual. Ele não é um vínculo que vai... É lógico que quando a gente morrer, a gente não vai chegar no céu, a gente não vai se dar em casamento. Esse casamento é para quê? É porque às vezes algumas pessoas colocam o seu vínculo familiar acima do seu relacionamento com Deus e com a igreja. Cuidado, porque você está indo para um outro extremo. Muitos afastaram os seus filhos da igreja, porque colocaram a igreja em primeiro lugar. Outros afastaram os seus filhos da igreja, porque não ensinaram a eles o valor da igreja. Virtus et mesos, é preciso agir com equilíbrio. Então esse é um tempo que Deus está dizendo para a gente: filho, é hora de vocês se arrependerem. O que você precisa deixar para trás, filho? O que você precisa deixar para trás? O que você precisa deixar para trás? Tem muitos homens que precisam deixar uma infantilidade para trás. Entender que precisam prover o sustento das suas casas.
que esse sustento não vem do céu. Vem do céu, entende? Mas você tem uma responsabilidade. Você não pode ter uma atitude, uma postura passiva diante da vida. Uma das coisas que eu tenho aprendido, e o Senhor me ensinou essa semana, há 15 dias atrás, quando nós nos juntamos para gravar aquele podcast. O Pedro virou para mim e falou assim: Edson, os homens que fazem têm sucesso. E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração essa palavra. Ele me levou mais fundo, ele disse, o Espírito Santo disse: os homens que fazem a escolha, fazem a coisa certa em mim, têm sucesso. Não o sucesso do mundo, mas tem a minha aprovação. Então não é fazer a coisa certa, é escolher o que é certo, é tomar a decisão correta, é se arrepender quando tem que se arrepender, é ter coragem de olhar nos olhos da sua esposa e dizer: querida, eu errei. Eu errei contigo ontem, eu errei contigo no ano passado, eu errei contigo no mês passado, errei contigo há 10 anos atrás. Ah, pastor, mas eu não posso chegar para ela e contar tudo que eu fiz. Eu não estou falando disso, eu estou falando de você resolver com o Espírito Santo como é que você vai acertar as contas com ela. Tem coisas que o Espírito Santo vai mandar você dizer, e vai mandar você dizer tudo. Porque se ele mandar você dizer tudo, é porque ela tem estrutura para ouvir tudo, e ele vai te dar o momento exato. Não vai sair a cara, chegar em casa e contar tudo não, depois você vai dizer que a culpa é minha. Não, pelo amor de Deus, não é assim. É sério. Mas é abrir o coração, é começar a ser transparente com a sua esposa, é começar a ser transparente com o seu esposo. Nós estamos vivendo num mundo mau, as pessoas continuam sendo contaminadas por HIV, principalmente na adolescência, na terceira idade. São muitos os homens, as mulheres, os idosos que estão se envolvendo em sexo promíscuo, sem preservativo, estão contraindo doença, estão contaminando seus parceiros. O HIV continua presente, só porque agora tem coquetel, não quer dizer que as pessoas não estão transmitindo e não estão sendo contaminadas. O melhor cuidado para HIV é vida santa. Como igreja nós temos que dizer isso. Você não pode viver sexo fortuito, porque sexo por sexo é pecado, vai te afastar de Deus. Adultério continua sendo pecado, vai te afastar de Deus. Mas quando você se arrepende, Deus começa a fazer da sua vida uma vida nova. Um adúltero arrependido é um homem arrependido, ele não é mais adúltero. Ele deixou aquilo para trás, então ele anda em novidade de vida. Vocês estão entendendo, galera? Vocês estão compreendendo que Deus está trazendo a gente para um acerto, porque a soberania dele é real. Ah, pastor, então o que eu faço com o meu sentimento homoafetivo? Renuncia. Renuncia. Diz não. Por amor a Jesus, você diz não. Todo mundo renuncia a alguma coisa todos os dias para caminhar com Jesus. É assim que Deus vai tratando com a gente. É assim que Deus vai restaurando a gente. É assim que Deus vai trazendo liberdade para os filhos. Sabe por quê? Porque os nossos jovens, os nossos adolescentes têm sido pressionados, grandemente pressionados com relação à sua sexualidade. Estão sendo confrontados de uma forma covarde, de uma forma cruel. Nessa noite, Deus quer te chamar para você entrar num lugar onde você vai romper. Ei, estou falando com você. Onde você vai romper com determinadas práticas, determinadas coisas que você assiste, determinados estilos de vida, de coisas que você vive, que não dá mais para viver. Isso é muito duro, mas é muito necessário. Deus está chamando a gente para um acerto, sabe? Um acerto fino.
Quantos homens, quantas mulheres estão aqui, cujos seus maridos e suas esposas não são seus melhores amigos, não são alguém quem você pode abrir o coração. Isso é a pior coisa que pode acontecer com um homem ou com uma mulher. Ele ter alguém do lado, que ele divide grande parte da vida, mas que não é confiável. Pastor, mas por que o senhor está insistindo tanto nisso? Porque eu sei o quanto custa um casamento disfuncional, porque eu já tive casamento disfuncional. Eu sei quanto isso é trágico, quanto isso é doloroso, quanto isso traz dor. Então você descobre que é preciso mudar de atitude, mas aonde ninguém vai mudar ninguém. Não vai sair daqui dizendo para o seu marido que ele tem que mudar, não, ó. Em nome de Jesus, ó. É você com o papai, é ele com o papai.